ao professor, não é, que ele consiga, que ele adquira bases para refletir a sua prática e aperfeiçoar cada vez mais a qualidade do seu trabalho. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. É importante salientar que a alma, eu digo dessa forma, a alma do trabalho do professor é a didática. Aí novamente eu vou lançar a mão do meu conceito de como nós entendemos a didática, que é justamente a capacidade que nós temos de transferir conhecimento, de fazer com que o aluno aprenda. E aí nós temos que levar em conta o seguinte: uma coisa é saber e outra coisa é saber transferir esse saber. Então, quantas vezes ao longo da nossa jornada, que nós somos professores, também fomos alunos, vamos voltar a ser aluno, nós não encontramos professores que nós percebemos que esses professores são preparadíssimos, têm bastante conteúdo, no entanto, quando chegam na hora de ministrar a aula, não conseguem transferir aquilo que sabem. Por quê? Porque está lhes faltando, ele não tem esse elemento fundamental, básico, que se chama didática. E aí, muitas vezes, o professor sem didática, ele não consegue realizar com eficiência o trabalho educacional. É certo, como já foi dito anteriormente, que algumas pessoas têm um gosto, já nascem com uma vocação, o que é fato. Eu, particularmente, graças a Deus, eu já nasci com essa facilidade de saber transmitir. Mas isso aí não me dispensou dos conhecimentos teóricos, para que eu pudesse melhorar a qualidade do meu ensino. E também, eu quero dizer que o fato de você ter dificuldades de transmitir conhecimento é justamente para que serve a didática, para levar você a aprender a ensinar. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha nascido com essa vocação, isso não quer dizer que você não possa adquiri-la. Vai depender do seu interesse, da sua vontade e do seu esforço. E como em toda e qualquer profissão, a experiência ela é fundamental. E lembrando sempre que a teoria é um elemento importante. Na realidade, teoria e prática são faces diferentes de uma mesma moeda. Porque muitas vezes a teoria não presta. Se a teoria não presta, é porque a prática também não presta. Porque a boa teoria, ela casa com a prática. E ela é necessária nas nossas atividades, ela é necessária em todo e qualquer ramo do conhecimento humano. Então, dois pesos, duas medidas, tanto o conhecimento quanto a didática. Exatamente. Professor, e quais são os conteúdos fundamentais da didática? Bem, entre os conteúdos básicos, fundamentais da didática, estão os objetivos e as tarefas de ensino da nossa sociedade. A didática se fundamenta numa concepção de homem e sociedade, e, portanto, adequa-se a objetivos sociais, políticos e pedagógicos para a educação a serem fundadas na nossa realidade social. Professor, o senhor pode nos passar sobre conhecimento? O conhecimento, na realidade, tem sido, ao longo da história, um esforço do ser humano para explicar, para tentar explicar a realidade. E aí, atualmente, nós estamos vivendo um momento muito singular porque surgem novos conhecimentos de estudo, novas formas de conhecimento e de modo cada vez mais rápido e acelerado. Isso aí vai concorrer para um aumento do crescimento da especialização do conhecimento. Este fato não ocorre por acaso. Existem vários aspectos interrelacionados influenciando sua formação. Logo, nós não podemos compreendê-lo de forma isolada. Sendo assim, torna-se necessário entender o conhecimento em sua totalidade. Professor Morim, como o professor deve planejar? Bem, o professor, ao planejar, deve definir
a articulação necessária para o entendimento dos múltiplos aspectos, dos múltiplos fatores que compõem a realidade, estabelecendo a interdisciplinariedade do conhecimento na sua relação da teoria com a prática. Deve superar a fragmentação do ensino e superar a compreensão da avaliação como uma prática desvinculada, separada do processo de aprendizagem, entendendo-a como uma reflexão perene do cotidiano fundamental ao planejamento e com efeito à prática pedagógica, ou seja, a avaliação ela está inserida necessariamente no processo do planejamento educacional. E o que o senhor pode nos dizer sobre planejamento? Bem, o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da atividade docente, vinculado à atividade escolar, à realidade da problemática social. O planejamento é composto pelos seguintes elementos: objetivos, conteúdos e métodos, não é? Planejar não deve ser um ato mecânico, mas sim consciente da previsão das ações docentes embasadas em escolhas sociopolítico-pedagógicas e se fundamentando, se referenciando nas condições didáticas reais e concretas. Professor Amorim, quais são as funções do planejamento? Bem, vamos lá. Explicitar os princípios, as diretrizes e procedimentos. Manifestar vínculos entre posicionamentos filosófico, político e profissional e as ações efetivas. Assegurar a racionalização de modo a previsão das ações asseguram a qualidade do ensino. Prever objetivos, conteúdos, métodos, considerando as exigências da realidade social. Assegurar a unidade e coerência do trabalho docente. Atualizar o conteúdo, facilitar a preparação das aulas. É sempre bom lembrar que o plano é um guia de orientação onde se fundamentam os objetivos e meios. Portanto, não pode ser algo rígido e absoluto, já que o processo de ensino está sempre em movimento. Daí, ser necessário as constantes revisões. O plano deve ter sequência lógica, deve considerar a objetividade, avaliando ao longo do processo de ensino a consolidação de conhecimento e deve ser flexível. Professor, e quais são os níveis de planejamento? Bem, nós temos 3 níveis de planejamento. O escolar, também chamado de projeto pedagógico da escola, que traça os princípios da organização do ensino em uma escola. O ensino, que é a previsão de objetivos e tarefas para um ano, e a aula, né, que é a previsão de conteúdos de uma aula no conjunto de aulas, certo? O plano da escola, o plano pedagógico administrativo da unidade escolar, ele deve contemplar o posicionamento e as finalidades da educação, as bases teóricas e metodológicas, o tipo de homem que queremos formar, tarefas de educação geral, o significado político, pedagógico e didático do ensino, a aprendizagem, a relação entre ensino e capacidade intelectual do aluno, sistema de organização e administração da escola, caracterização econômica, social, política e cultural do contexto na qual a escola está inserida, a característica sociocultural e econômica dos alunos, os objetivos da escola,
as diretrizes gerais que levam em conta a estrutura curricular, os critérios de seleção do conteúdo, a metodologia e a avaliação. E, por fim, a organização e a administração. O que é o plano de ensino e como ele se organiza? O plano de ensino é um roteiro das unidades didáticas, justificativa da disciplina, objetivos gerais e específicos, conteúdo, desenvolvimento metodológico. Então, essas são as partes que compõem o plano de ensino. A justificativa da disciplina. Aí você, o professor, vai ter que dizer para que serve essa matéria, porque se ensina essa matéria. Deixar de modo claro os objetivos que deseja alcançar no trabalho docente com os alunos, né? Descreve os conteúdos, explicita os métodos para atingir os objetivos, tendo em vista a aprendizagem ativa do conhecimento e o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos. O conteúdo ele limita a unidade didática com divisões temáticas de cada um, sendo isso feito, logicamente, de forma interrelacionada. Os conteúdos devem se tornar vivos na experiência concreta dos alunos. Conteúdos, conhecimentos, habilidades, atitudes, capacidades e convicções. O objetivo específico, né? A gente espera que o aluno assimile o estudo da disciplina e as formas para atingir essa meta. Definir o conhecimento, ou definir os conhecimentos a serem assimilados, habilidades a serem adquiridas e conteúdos a serem atingidos no final do processo do ensino-aprendizagem. O desenvolvimento metodológico é o que vai dinamizar, não é, os objetivos e conteúdo. E diz que o aluno e o professor devem fazer para desenvolver o trabalho. Dois aspectos devem ser relevados ao se realizar o planejamento, que são a assimilação e desenvolvimento das capacidades cognitivas. A força motriz do conhecimento é a contradição entre as exigências, assimilação do saber e as condições internas de atitude mentais dos alunos manifestada no desenvolvimento prévio. Que atitude os alunos devem desenvolver para aprender o assunto? Que atitude os professores devem desenvolver de forma a orientar sistematicamente as atividades dos alunos, de modo